Olá pessoal, graça e paz. Gostaria de falar para vocês hoje sobre um assunto que ele vem incomodando muito as igrejas nos nossos tempos atuais. E se eu tivesse de colocar um tema para esse assunto, queridos, eu diria que seria o mito das cavernas no século XXI. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre a obra de Platão, A República. É uma obra grande, tem vários volumes, e num desses volumes, Platão vai falar sobre o mito da caverna. O que era o mito da caverna? O mito da caverna foi uma alegoria que Platão criou, dando uma ideia para o homem atual. Por exemplo, imagina que numa caverna existe um grupo de pessoas que estão amarrados. Esses homens, eles estão ali com as costas para a boca da caverna e olhando para o fundo da caverna. Agora imagina por trás desses homens, num ambiente mais alto, alguém fazendo uma fogueira. E entre a fogueira e esses homens presos, haviam alguns trabalhadores, algumas pessoas ali passando de um lado para o outro. Ocorre, queridos, que a sombra desses trabalhadores, ela refletia no fundo da caverna, sombras gigantes. E aqueles homens amarrados naquela caverna sempre viveram ali naquela condição. Então eles não tinham ideia, porque eles não conseguiam voltar a cabeça dele para trás. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá fora, porque eles nem sabiam que existia lá fora. Tudo o que eles sabiam era que existiam homens gigantes, escuros, passando na frente deles, porque a sombra daqueles homens refletia no fundo das cavernas. Então esses homens viviam ali muitos anos. Agora imagina a possibilidade que esses homens poderiam ter de sair daquelas amarras e descobrir que ali havia um fogo e que ali era somente uma sombra que estava projetando aquelas imagens. Agora imagina a alegria deles descobrirem que fora daquela caverna havia um sol que brilha espetacularmente. Então imagina a sensação daqueles homens de poderem sair e encontrar um sol. Eles teriam que sair devagar, porque se saísse apressadamente, talvez o sol tão forte cegasse aqueles homens pelo fato de eles terem passado muito tempo ali dentro daquela caverna. Essa alegoria que Platão fez na obra A República, ela nos traz a esperança de que nós pudéssemos não se conformar com o que muitas vezes nós ouvimos ou vemos. Aliás, Platão, nessa obra dele, ele relatava a história do mestre dele, que era Sócrates. E Sócrates morreu. Logo depois, Sócrates veio a morrer por envenenamento, tomou cicuta e morreu. Ele se suicidou. Sócrates foi condenado a se suicidar. É um negócio até meio que confuso, mas Sócrates foi condenado a cometer suicídio. E por que Sócrates foi condenado a cometer suicídio? Porque Sócrates ensinou o povo a pensar fora da caverna. Sócrates ensinou o povo a pensar fora da caixa. Porque enquanto você estiver na caverna, você pensa que todo o seu mundo é só caverna, que tudo é sombras e que sombras te assustam. Mas você não precisa ficar na caverna. O mito da caverna no século XXI, ele traz um despertar na vida de muita gente. Se você conseguir usar bem essa ferramenta nos dias de hoje, você vai conseguir quebrar aquelas amarras. Então vamos ao ponto.
Nós temos um sistema religioso mundial que oprime pessoas por 3 pilares: culpa, medo e ganância. Culpa, medo e ganância. Isso oprime pessoas. Mas isso não é só no nosso sistema religioso brasileiro, isso é mundial. Se você pegar o islamismo, para você chegar ao paraíso, você tem que queimar etapas, cumprir etapas, senão você não consegue. Se você observa o judaísmo, você tem que cumprir etapas. Se você observa o hinduísmo, também você tem que cumprir etapas. Para você chegar no nirvana, você tem que passar por um processo doloroso. E por aí vai. Todos os sistemas religiosos do planeta, eles exigem que você cumpra etapas para que você chegue numa perfeição. O cristianismo, queridos, é a única religião do mundo que você não deve cumprir etapas. Pelo menos não deveria, senão pela dureza de muitos ditadores, de muitos opressores, homens que oprimem muitas mentes. O cristianismo, ele não veio com esse propósito. Na realidade, o cristianismo é a única religião do mundo que você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para você conseguir a graça de Deus. Essa graça, ela é imerecida, queridos. Você não precisa queimar nenhuma etapa, não precisa cumprir nenhuma etapa. O problema, queridos, é que a estrutura religiosa hoje montada no mundo, ela te afunila para que você cumpra essas etapas. E aí você tem um tripé: culpa, medo e ganância. Eu quero falar para vocês agora do princípio, ou do tripé: culpa, medo e ganância. Isso é muito comum nas nossas igrejas nos dias de hoje. O ser humano, ele é perverso. Ele insiste em querer oprimir a mente do homem, em querer dominar a mente do homem, como aquele princípio da caverna de Platão. O ser humano tentando oprimir o outro ser humano, e ele acha que ele vai se dar bem nesse princípio. Então veja bem, queridos, as pessoas na igreja hoje, elas, ao se congregarem, elas enfrentam culpa, enfrentam medo e a ganância. Como assim, pastor? Quando você procura uma igreja, normalmente, é porque você ama Deus, porque você tem um carinho por Deus, você quer cultuar a Deus. Não. Normalmente você busca uma igreja, um templo, porque você está passando por uma dificuldade. E o homem, ele aproveitando dessa oportunidade, ele observando em você essa dor, ele tenta extrair de você alguma coisa, utilizando da culpa, do medo e da ganância. Então ele começa a te oprimir. Da mesma forma como Paulo fala lá aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele tenta arrancar de você algo que ele possa usar contra você, para que ele possa se sair bem, se dar bem, para que ele possa te oprimir pela fé. Então suponhamos que você está na igreja,
há muito tempo ou pouco tempo, você está ali e você, de repente, você está passando por uma depressão, está passando por algum problema sentimental, seja do que for. Então, teu líder, eu não vou nem chamar de pastor, porque eu creio que um pastor mesmo, ele não entra numa barca dessa, não. O teu líder, teu suposto líder, ele vai chegar contigo e vai dizer para ti, irmão, olha, irmão, tu está com esse problema porque talvez tu tenha alguma culpa presa no teu passado, algo que tu fez que não agradou a Deus, e Deus, ele está te cobrando. Ele coloca Deus como um carrasco, e você, para agradar a Deus, você tem que fazer alguma coisa boa, senão Deus te castiga, e aí vem a culpa. Então, Deus, como carrasco, você é o culpado. Se você não se redimir, você pega a peia de Deus, lambada de Deus. Então você faz uma viagem no tempo, no passado, e descobre que não está conseguindo localizar o problema. E aí você faz o esforço e tal, e vai se lembrar do dia que você não deu carona para aquela velhinha que estava doente. Vai se lembrar do dia que você passou por cima de um cachorro que estava te atrapalhando na rua. E aí você vai começar a lembrar de algumas coisas que vão te deixar realmente meio culpado. Poxa, não levou a tua mãe que estava doente no médico quando ela te pediu. Hoje ela já não está mais no teu meio. E aquilo vai bater uma culpa. E o pastor vem, te abraça, te dá um aperto caloroso e diz, não, mas a gente pode resolver essa situação para ti. Tu vai fazer um propósito aqui, tu vai colocar um propósito, mas faz um propósito de fé. Não faz um propósito miserável. Se tu quiser ser curado mesmo desse teu problema, faz um propósito de fé e você vai entregar uma oferta gorda para Deus. E ali você está meio fragilizado, tentando realmente mudar de vida, tentando sair dessa situação opressora, e você assina um checoso para ele. E você rasga o cheque, entrega na mão dele, e você volta para casa respirando mais aliviado. Esse é o primeiro pilar, queridos, o pilar da culpa. Segundo pilar, queridos, o medo. Medo é uma outra coisa que você se torna vítima, uma presa fácil. Você está passando por uma dificuldade que eu não sei qual é a dificuldade. Você já está no templo ali orando, já orou, já fez jejum, fez um monte de coisa, não conseguiu, o pastor chega contigo e vai conversar contigo. O irmão precisa se converter. O inimigo está rodando aí o irmão e está a ponto de tragar o irmão. E ele te coloca aquele medo. O irmão está aprontando, está fazendo alguma coisa, o irmão está com problema. E aquilo vai começar a te martelar a tua mente. Quem não tem problema, né, queridos? Começa a te martelar a tua mente, começa a te oprimir. E você vê que não está dando certo, já orou, o pastor chega a te dar um abraço caloroso, diz, filho, Deus quer resolver o teu problema, se tu deixar. Como, pastor? Vamos fazer um propósito. Você vai orar aí 7 dias, com um copo de água de joelho durante 10 minutos. E trazer uma oferta, mas uma oferta gorda, uma oferta valorosa, uma oferta para o Senhor. Não é uma oferta de qualquer jeito. E Deus vai exterminar essa tua perturbação, essa tua depressão, e vai tirar esse medo, esse pavor que te rodeia ao meio-dia. Então ele planta esse medo na tua cabeça e essa proposta para ti. E você realmente está passando por uma situação difícil, às vezes com uma depressão, às vezes com um problema em casa, uma série de problemas. E o que você tem que fazer? Cheque, mas o cheque valoroso. Você vai, puxa o cheque ou o cartão de crédito
e você passa ali aquele seu cartão de crédito, seu cheque, dá 3, 4, 5 mil, já tentou mesmo várias coisas, não deu, agora é isso. Queridos, isso é macumba evangélica. Nós muitas vezes criticamos outras religiões, mas isso aqui é macumba evangélica. Se é a mesma coisa que o macumbeiro pede lá para o caboclo, só tu tem que dar 7 pulinhos na onda, trazer uma galinha preta, 2 dúzias de libras de vela, sei lá, e mais um cheque de não sei quantos. Não mudou nada. Se é a mesma coisa que qualquer mestre hindu, qualquer pagão do judaísmo vai te pedir isso em oferenda e por aí vai, queridos. É o princípio de todas as religiões opressoras do mundo, querido. Nosso cristianismo não é assim, mas ele se torna dessa maneira pela dureza do coração dos homens e pela loucura, a vaidade do coração desses homens. Então você está fragilizado, você puxou, fez o cheque e acabou, entregou lá para aquele camarada, e você sai aliviado. Deus tirou esse medo de cima de mim. Ele não te pegou na culpa, querido, te pegou no medo. Depois ele vem e te encontra. E você chega abatido, sofrido, cansado, já fez de tudo, a vida não prospera, já procurou emprego, já deixou currículo em mais de 300 RH, já fez de tudo. Passou pelo lado da escada, por cima do gato e nada, não conseguiu. Já viu o horóscopo, já fez promessa para o santo fulano de tal, Beltrano, e não conseguiu nada. E o pastor, vendo a tua luta, ele te conhece, ele chega sutilmente do teu lado. Diz que ele está com problema. E você já sente aquele impacto. Problema, pastor? Eu vejo o teu sofrimento. Deus está observando o teu sofrimento e Ele quer te tirar dessa. E aí tu abre o teu coração ao pastor, fala da tua vida, diz quanto tu está devendo para todo mundo, quanto tu deve para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o agiota, para a empresa que te emprestou ali, para a Factory, e tu está devendo muito. Então ele diz para ti, Deus quer te libertar dessas dívidas e quer te tornar um homem próspero, porque tu nasceu para ser próspero, porque o teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Opa, o negócio está começando a melhorar. É isso que eu queria ouvir do pastor. E o pastor diz, olha, você precisa fazer apenas um voto com Deus. Quero você aqui 3 sexta-feiras. E você vai trazer uma oferta gorda para o Senhor. Então você pensa, eu não tenho oferta, estou quebrado, estou devendo tudo, vou trazer o quê? A única coisa que eu tenho é o meu carrinho aí. Mas se eu der, eu estou quebrado. E você vem a primeira, a segunda, nada. Na terceira sexta-feira o negócio não está funcionando e o pastor na pressão. E ele diz, olha, você é a última oportunidade que tu tem para te encontrares com teu Deus e te libertar das tuas dívidas. Dá o teu melhor. Ele disse, é o meu carro. E o pastor chega, te dá um abraço e pega sutilmente a chave do teu carro. Assina um documento. Deus vai te recompensar 10 vezes mais. Querido, não pegou na culpa, não pegou no medo, pegou na ganância. O cara está querendo enricar, está querendo sair das dívidas. Pegou na ganância. E ele leva teu carro, tu volta para casa, num busão lotado, mas volta. Agora sim, agora Deus vai começar a agir na minha vida. Acontece, queridos, que passa dias e Deus, ele não tem nada com isso. Deus não mandou tu dar carro. Deus não mandou tu dar cheque, Deus não mandou tu passar cartão, as coisas não acontecem, e aí você começa a ficar invocado com Deus, com raiva de Deus. E você quer pular fora da presença de Deus, porque acha que Deus, ele te traiu. A Bíblia diz, queridos, em Timóteo,
1 Timóteo capítulo 4, que naqueles tempos alguns apostatariam da sua fé, seguiriam espíritos enganadores e de demônios. Nós estamos no ano de 2020. Fazem 2000 anos que o Senhor veio à Terra e nós continuamos vendo e ouvindo todos os dias opressores, dominadores, homens amantes de si mesmo e tentando impor um domínio sobre muitas mentes. Nós precisamos, queridos, sair da caverna, sair dessa caverna da ignorância que nos aprisiona. Se nós conseguirmos, queridos, dar um passo de fé para fora dessa caverna, nós iremos descobrir que não existem gigantes. Iremos descobrir que tem um sol maravilhoso e que tem um universo que conspira a nosso favor, que tem um Deus que tem compromisso contigo. A minha oração, queridos, para você é para que você se desperte, para você sair dessa caverna, para você orar ao teu Deus, clamar a Ele e pedir para que Ele venha te dar forças, para que você não seja escravo de homens vaidosos, de dominadores, porque se a tua fé ela condiciona o dinheiro, a culpa, o medo e a ganância, esse Deus não é o teu Deus. Se para que tu consiga atingir um objetivo diante de Deus, seja preciso que você tenha problemas com culpa, medo e ganância e dinheiro, esse não é o teu Deus verdadeiramente. Você precisa repensar os seus conceitos religiosos. O Senhor busca por homens e mulheres adoradores, homens e mulheres adoradores. O cristianismo não precisa de um templo. Passou a pandemia, muita gente preocupada com o templo, se abre ou fecha. O cristianismo não precisa de templo, queridos. O templo é apenas um detalhe na adoração. O cristianismo precisa de comunhão e comunhão se faz nos lares. O cristianismo não precisa de uma estrutura, precisa de homens e mulheres dispostos a se relacionar pessoalmente, a ajudar mutuamente uns aos outros. O cristianismo, ele não precisa de uma estrutura. Se você acha que você vai ser salvo porque você tem algum mérito ou porque você fez alguma coisa, você pode esquecer que isso não é cristianismo. Isso aí é você olhando o fundo da caverna e observando os gigantes. Você precisa sair dessa condição, queridos. E quando você sair dessa condição, Deus vai te dar graça, porque a salvação do homem, ela é pela graça de Deus, e não existe absolutamente nada que compre essa salvação. Muitos tentaram, mas fracassaram. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele amou esse homem de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você não pode fazer absolutamente nada pela sua salvação. Você precisa, sim, agradecer a Deus por esse dom maravilhoso que Ele te deu. Então não deixa nenhum dominador, nenhum falso profeta, nenhum fariseu, não deixa ninguém dominar a tua mente.
Como disse o apóstolo Paulo, não te conforma com esse mundo, mas transforma ele. Pela mente que o Senhor Jesus te dá, pelo entendimento que o Senhor Jesus te dá. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.